Olá, você que já me conhece, eu sou Raquel, para você que não, muito prazer, Raquel Félix, Deus abençoe muito sua vida. Já quero começar a te dizer que existe um futuro eterno esperando por você e sua família. E como vocês irão passar ele? Eu preciso te dizer, porque isso é uma coisa muito séria e pouco falado nesses dias, mas a verdade é que existe uma eternidade. Jesus vai voltar para buscar aqueles que acreditam nele. Então esses irão para o céu e também, infelizmente, haverá um inferno para aqueles que não acreditam ou até mesmo creem, mas não fazem a vontade do Pai. Eu preciso te despertar para isso, te dizer que a forma de saber é através da palavra, é preciso ler a Bíblia, é ela que vai nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Não existe isso, sabe, de ser guiado pela emoção, pelo coração, faz aquilo que você está sentindo que vai dar tudo certo. Não, a própria Bíblia diz que o coração do homem e da mulher é enganoso. A nossa vontade, os nossos desejos tendem para o mal, para o que é errado. Por isso nós não podemos dar ouvidos a elas, mas sim precisamos saber o que a palavra diz sobre tudo. Quer um exemplo? Nesse capítulo que eu vou ler hoje, eu já dei uma lida antes, eu vi que tem um momento que fala sobre perdão. Então, se eu tenho talvez uma dificuldade de perdoar, uma mágoa, alguma coisa mal resolvida com alguém, isso está guardado dentro de mim, mas é normal, né? Não me dou bem com tal pessoa, aconteceu uma situação e ficou por isso mesmo. Daí eu vou ler a Bíblia, em especial nesse versículo hoje. E vai chegar um momento aqui que vai falar da necessidade, da importância, da crucialidade de perdoar. Se eu vou ler, eu já obviamente orei e pedi a Deus, fala comigo, por favor, Senhor. Ele vai falar quando eu chegar nessa parte, vai me tocar para que eu tome uma atitude, para que eu resolva essa situação. E assim é semelhante em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que nós precisamos saber, resolver, temos dúvidas, a Bíblia tem a resposta. Mas como nós vamos saber se nós não lemos? Se preferimos fazer todas as outras coisas do que estudar, do que conhecer a palavra de Deus. Não dá para deitar assim com a cabeça na Bíblia e acordar sabendo tudo, ou não dá até mesmo somente indo aos cultos de domingos, às missas, ouvindo alguém, talvez pregações pelo YouTube. Não dá, isso precisa ser uma coisa particular, nossa e Deus, um trabalho contínuo. Por isso, por favor, para o seu bem, comece a estudar a palavra de Deus. E hoje, então, eu quero ler o capítulo 11 do livro de Marcos. Se você puder, continue aí, ouça e seja abençoado. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que estão adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso.
Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E assim termina o capítulo 11 do livro de Marcos. Muitos ensinamentos, palavras de Jesus, descrição de coisas que aconteceram e sempre algo que pode tocar e falar no nosso coração de acordo com o que nós precisamos. Por isso é necessário que leiamos, que estudemos a Bíblia para conhecer aquilo que nós precisamos sobre o nosso Deus, sobre nós mesmos. Deus abençoe sua vida, sua família e continue firme nesse propósito. Leia a Bíblia e também orar. Amém? Tchau e até a próxima.